Café e religião, práticas sociais e subjetividades. O café, a religião e a psicologia. Visto que a religião constitui uma das expressões mais antigas e universais da alma humana, subentende-se que todo tipo de psicologia, que se ocupa da estrutura psicológica da personalidade, deve pelo menos constatar que a religião, além de ser um fenômeno sociológico ou histórico, é também um assunto importante para o grande número de indivíduos. A origem da palavra café. A história do café começa pela criação de seu nome. A planta possui origem africana, Etiópia, e começou a ser bastante cultivada no Iêmen, Península Arábica. Nessa região, a planta era conhecida como cauê, e a bebida foi denominada como cauá ou cauê, que significa força. A lenda do café. Sabe que se trata de uma planta nativa das regiões altas da Etiópia, Cafá e Enária. Segundo a lenda, um pastor de cabras etíope notou que seus animais ficavam animados com mais energia quando se alimentavam de um certo arbusto que continha um fruto amarelo avermelhado. Intrigado com o comportamento de suas cabras, ele levou a amostra da planta para um monge analisar. Inicialmente, o religioso não aprovou seu consumo e denominou o café como o trabalho do diabo. Mas uma nova chance foi dada ao café, quando certo dia as plantas foram jogadas em uma fogueira e os monges puderam sentir o aroma fresco dos grãos torrados e o seu consumo foi aprovado. O café no mundo. A comunidade ideal é um complete mapa mundi, um mundo total que oferece tudo o que se pode precisar para levar uma vida significativa e compensadora. O mundo comunitário está completo, porque todo o resto é irrelevante. Viajando com o café. Em 1475, a Turquia criou a primeira cafeteria do mundo, o Kivahan, e assim o país foi responsável pela difusão da bebida no planeta. Em 1615, a bebida chegou em Veneza, sendo o Bottega del Café um dos pontos responsáveis pela propagação das técnicas de torra e moagem do café. A Europa vivia conflitos diversos como a Contra-Reforma, que visava consolidar o cristianismo católico em resposta à Reforma Protestante. Por ser uma bebida enraizada em países de origem muçulmana, o café foi considerado herege. Com o intuito de amenizar os embates, o Papa Clemente VIII propôs o batismo da bebida e a tornou uma bebida cristã. O café no Brasil. Holandeses, franceses e portugueses foram responsáveis por transportar o café para diversas partes do mundo. A história conta que em 1727, Francisco Melo Palhete trouxe a primeira muda de café para o Brasil. A consolidação do café como item de suma importância para o desenvolvimento econômico brasileiro aconteceu após os 100 anos da sua chegada no país. A expansão do café no Brasil surgiu como uma oportunidade para a continuidade do Império e do Primeiro Reinado, bem como a sua conexão religiosa. O café como símbolo. Os símbolos culturais expressam verdades eternas e ainda estão em uso em todas as religiões existentes. Esses símbolos passaram por muitas transformações, tornando-se assim representações coletivas das sociedades civilizadas. O café e o catolicismo. Meu anjo da guarda não cessa de velar sobre mim, de instruir-me e de dar-me sábios conselhos. Como eu não me sentia bem depois que terminei de comer, ele me trouxe uma xícara de café tão bom que me senti instantaneamente curada. Então, ele me fez descansar um pouco. Em Machado, a padroeira dos cafeicultores já tem gruta, capela, missa e até festa. Mas o início dessa história foi no interior de São Paulo. Em Espírito Santo do Pinhal, conhecemos a dona Ana Negrini, principal divulgadora da Nossa Senhora do Café no Brasil. Uma história de vida ligada à cafeicultura. Ana Maria cresceu entre os pés de café. Sempre a família cultivou e gostou muito de café. Mas foi já adulta que Ana Maria começou a escrever em um artigo o início de uma história de fé. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava para uma revista católica e escrevia artigos
para essa revista. Um dos artigos que eu escrevi teve o título de Minha Nossa Senhora de Café, em que eu chamo Nossa Senhora Aparecida de Nossa Senhora de Café por causa da cor escura dela. Mas o que ela não imaginava era a proporção que isso tomaria. Esse artigo foi parar no Rio de Janeiro e lá um ex-irmão marista fez o desenho dessa imagem em bico de pena e mandou para mim. Mas aí, aqui embaixo estava escrito Nossa Senhora do Café. Aí já não era mais Nossa Senhora Aparecida, né? Aí já era um título para Nossa Senhora. Ana Maria descobriu que a santa padroeira dos cafeicultores já existia na Colômbia, mas a santa brasileira tinha que ter as características do café. E colocamos na túnica e no manto as cores do café. A história acabou virando livro, autorizado pela Igreja Católica. Precisava de um aval, de um bispo. E aí eu fui atrás, né? Corri atrás. E aí Dom Davi, que é daqui da diocese, né? Assinou, então está aprovado. O café e o protestantismo. Para algumas religiões, o café ultrapassa a função de alimentação e passa a ter outros sentidos e significados: comunhão, socialização e evangelização. Algumas religiões proíbem o consumo do café, pois acreditam que a bebida prejudica a saúde física e mental. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. O café e comportamento. A religião é o conjunto do sistema de significações, incluindo os modelos de comportamento que delas decorrem, enquanto os fenômenos religiosos serão a manifestação concreta desse sistema. Há interação constante entre indivíduo e grupo, em nível dos símbolos e atos religiosos. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. O café e o umbandismo. Uma forma de transformação é alcançada através de um rito. O ritual é intencionalmente usado para produzir uma transformação, transformando-se em um ser semidivino, com um novo caráter e um destino metafísico. O sentido do café na Umbanda e no meio mágico, no meio místico, no meio espiritual. Gente, primeiro do que tudo, o café, ele simboliza prosperidade, ele simboliza o material junto ao divino e simboliza também a magia dos antepassados. Então o café é muito místico, porque vem desde a antiguidade. É uma semente que quando você planta, cresce em abundância, traz vitalidade, é
uma magia muito grande. Café e preto velho tem tudo a ver. O café, ele tem um grande poder de desagregar energias negativas. Ele tem grande poder de limpar você, limpar sua aura, limpar toda a negatividade. Quem nunca cresceu com a avó trocando lá o cafezinho de São Benedito, né? Do preto velho, quem nunca? Então, a ligação dos pretos velhos, pelo tempo da escravidão, nas lavouras de café, tem uma grande ligação. Porque o café, ele desperta a intuição também. O café, ele faz você sonhar. Então, o café, ele nos conecta a uma grande relação espiritual. O café, a alquimia e a bruxaria. Na alquimia, o primeiro passo é observar a morfologia das plantas. Cada partezinha dela tem correspondências sobre a sua atuação. Ou seja, as flores vão determinar certos aspectos dessa planta, o caule vai determinar outro e a raiz outro. Além disso, se ela é uma planta rasteira, se ela é uma planta enorme, se ela produz frutos, tudo isso tem que ser observado. Aprender essas correspondências entre todos os aspectos da natureza é o primeiro passo para estudar alquimia. A planta do café, especificamente, é uma planta bem difícil de analisar alquimicamente, porque ao mesmo tempo que ela produz flores, ela produz sementes. Segundo o Agripa, tudo que dá frutas é de Júpiter e tudo que dá flores é de Vênus. Toda semente e casca são de Mercúrio, todas as raízes de Saturno e toda a madeira de Marte. E todas as folhas da Lua. Ou seja, a gente tem a presença de todos os planetas na planta do café. Mas, no fruto do café, a gente tem a predominância de Marte. Porque a semente tem coloração vermelha, ela tem esse sabor amargo e também produz essa sensação de vitalidade, de energia. Tudo vai depender da parte da planta que a gente usa e como a gente usa. Por isso é tão comum na magia que as pessoas tomem banhos de café quando estão muito desarmoniosas. Porque o café, ele age dessa forma, interiorizando nossa consciência para que a gente coloque tudo no lugar. Queimar café em forma de defumação ou borrifar tintura de café em ambientes ajuda a liberar essas energias que estão bagunçadas. Mas eu diria mais, deixa o ambiente com um clima confortável, acolhedor. E isso permite que as pessoas reflitam e se expressem melhor. Vai fazer com que elas pensem sobre as falhas delas, o que elas podem melhorar e, inclusive, propicia um ambiente mais confortável para um diálogo, que às vezes é o que muitas famílias precisam. O café, a religião e o contexto social. Em um mundo em que a solidariedade, a compaixão, a troca, a ajuda e a simpatia mútua suspendem ou afastam a escolha racional e a busca do autointeresse, cujos habitantes não são nem concorrentes nem objetos de uso de consumo, mas colegas no esforço contínuo e interminável de construir vidas compartilhadas e torná-las possíveis. Não muito longe dali, nós encontramos a paróquia São Miguel Arcanjo, também conhecida pelo seu trabalho com a pastoral do povo de rua. O coordenador é o padre Júlio Lancelotti. Logo após a missa das 7 da manhã, o padre sai com seu carrinho acompanhado de alguns voluntários para servir o café da manhã no centro comunitário. Uma curiosidade é que esse centro ele não atende só moradores de rua. Ele também atende outras pessoas, todas em situação de vulnerabilidade social. Eles chegam e começam a organizar uma mesa. Ali, eles se preparam para servir alguns alimentos e meias. Com o início da distribuição, uma fila é organizada. Devido ao frio, beliches foram montadas para atender os moradores de rua. Não, esse só foi o começo do dia do padre Júlio Lancelotti. E de volta para a paróquia, o padre conduz uma distribuição de roupas.
Enquanto essa distribuição acontece, o padre atende todos aqueles que vêm conversar com ele. Hoje eu registrei uma pequena parte do dia do padre Júlio Lancelotti. E uma das frases que ficou na minha mente é a que está dentro da paróquia dele. Daqui se sai para amar o próximo. Café e religião. O café como elemento religioso foi observado em um contexto ritualístico, em suas propriedades espirituais, energéticas, de cura, proteção e prosperidade dentro das religiões da Umbanda e da bruxaria, bem como elemento acolhedor e aglutinador nas religiões católica e evangélica, em um contexto de conexão social e comunitária. Independentemente da linha religiosa, o café serve como elemento simbólico e atua no nível psicossocial em todas elas. Em sua subjetividade, o café é um elemento agregador e fator estreitador das relações sociais e de laços humanos mais sólidos, permitindo que companhias afetivas e de confiança se estabeleçam, repletas de propósitos, nos sentidos e significados dentro das religiões. Assim, cada vez que tomarmos o nosso cafezinho, será preciso lembrar que existem muitas nuances e peculiaridades a serem observadas e valorizadas no tema café e religião, aspectos que atravessam contextos históricos, teológicos e psicossociais.